Boa noite, meus queridos, graça e paz, uma alegria estar aqui com vocês novamente. Quero deixar um beijo bem gostoso, um abraço meu, do pastor Virgílio. Vocês são muito amados, vocês são pessoas que nós temos, assim, uma paixão muito grande, a Igreja de Cristo. Quero ler com vocês um texto que ficou no meu coração aqui, a respeito desses dias, fala do povo gerado pela pedra viva. Olha que gostoso. Chegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Porquanto, assim está registrado na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Assim sendo, para vós os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal, a angular. A pedra de tropeço e rocha que causa queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra. Por serem desobedientes, todavia, para isso também foram destinados. Porém, olha que coisa linda, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, meus queridos? Vocês são a geração eleita. Nós temos uma identidade bem definida. Fortaleça o seu coração no Senhor, em nome de Jesus, em quem Ele diz que você é. Amém? Vamos orar? Pai querido, no nome de Jesus, te consagramos, Pai, este culto, Pai. Oh, Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, Pai, que a cada dia, Senhor, fortalece o nosso coração, nos anima, Pai, nos dá identidade, Senhor. Aquilo que o Senhor, como o Senhor nos vê, Senhor. Te peço, Pai, que fortaleça meus irmãos que estão nas suas casas, ó Pai, que eles sejam fortalecidos no seu interior, que a chama do Espírito, Pai, queime no coração deles, sejam alimentados, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo cada casa, Senhor, que está nos assistindo, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, quero levar minha oferta de amor diante do trono, Senhor. Quero levar meu sacrifício de louvor, as minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha se não for pra te adorar, porque eu nasci. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, porque eu nasci. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor, as minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, porque eu nasci. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for
for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, preciso te adorar. Eu anseio te adorar. Teu nome é santo.
ti levanto as minhas mãos para te adorar e sempre proclamar teu nome é santo. Pessoal, eu queria compartilhar com você alguma coisa a respeito de dízimos e ofertas, mas antes disso, acho importante nós definirmos algumas coisas daquilo que se espera, daquilo que se almeja quando falamos de dízimos e ofertas, para que nós não entremos naquele caminho de negociação com Deus, porque em momento nenhum essa é a proposta do dízimo. Eu queria nas próximas reuniões seguir uma sequenciazinha com você que eu acho muito interessante. Robert Morris, no livro dele, ele fala que há uma definição do que é bênção e do que é maldição. Ele diz assim: bênção é ter um poder, uma força sobrenatural trabalhando a nosso favor ou trabalhando em nosso benefício. E maldição é o inverso, é existir uma força ou um poder sobrenatural trabalhando contra nós. A partir disso, então, nós podemos ler a Escritura procurando onde Deus fala sobre a tão almejada, tão desejada bênção, que seria ter sobre nós uma força sobrenatural trabalhando em nosso favor. O livro de Deuteronômio tem 4 exemplos disso, tem 4 passagens, e ele coloca isso no livro dele. A primeira delas é essa aqui. Ele começa dizendo assim: certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes que ano após ano se recolher no campo. E ele vai discorrendo um pouco o assunto e ele termina o capítulo dizendo assim: para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Olha que interessante, ele está dizendo que se a bênção é ter uma força sobrenatural trabalhando em nosso benefício, ele está dizendo que esta força sobrenatural, a bênção, decorrente daquele ato de obediência, de dar o dízimo, estará em todas as obras que as nossas mãos fizerem. Seria pensar mais ou menos assim: tudo que eu tocar, ou tudo que me diz respeito, eu tenho esta força sobrenatural trabalhando em meu favor. Como que vamos colocar isso? Saúde, família, meus relacionamentos, minhas emoções, a minha vida financeira, material, tudo quanto diz respeito à minha vida, por causa da minha obediência, eu posso ter essa expectativa no meu coração de que há uma força, um poder sobrenatural vindo da parte de Deus que está trabalhando em meu favor. É por causa disso que nós entregamos, consagramos nossos dízimos e ofertas, porque cremos na bênção de Deus em todas as áreas da nossa vida. Eu queria orar com você e consagrar. Eu tenho certeza que no seu coração há essa predisposição, a obediência e garantir a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e, como ele diz aqui, sobre tudo aquilo que as tuas mãos fizerem. Vamos orar? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós atentamos à Tua Palavra, crendo nela ser a vontade e a expressão de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, e é por causa disso que nós consagramos nossos dízimos e ofertas, e já colocamos todo o nosso coração, a nossa atenção naquilo que o Senhor há de fazer, em socorrer, em amparar, em proteger e abrir caminhos, Tua bênção sobre a casa, sobre a vida de cada um agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que bom, pessoal. De novo, mais um culto nesse formato novo e desafiador para nós,
morrendo de vontade de a gente se abraçar aqui, fazer comunhão e oração de mão dada, mas vamos em frente. Aquilo que Deus tem para nós nesse momento e a gente vai viver o momento que Deus tem para nós. Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos, guia-nos, ensina-nos e que Teu Espírito Santo trabalhe poderosamente na nossa alma, na nossa mente, que esses dias, Senhor, sejam dias de profunda avaliação, da nossa consciência, dos nossos atos, da nossa vida com o Senhor e de tudo aquilo que são valores do Teu reino. Ajuda-nos a compreender plenamente toda a Tua vontade, Senhor. Nós colocamos em Tuas mãos esse tempo que nós temos juntos aqui, nesta dependência do Teu Espírito Santo. Que o Senhor não só há de guiar, meu Deus, a mim e a nossa meditação aqui, mas a cada um ali que está assistindo, que Teu Espírito Santo também faça deste momento um momento extremamente produtivo, Senhor, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu creio que esse momento que a gente vive é um momento muito desafiador. Ainda hoje eu e a Márcia conversávamos sobre um momento de prova que talvez a gente não tenha parado para pensar ainda, que serão dias em que nós vamos conhecer muito a respeito dos crentes. Quem é fiel, quem se mantém firme, quem tem compromisso com a igreja, compromisso nos seus dízimos, ofertas, na aliança uns com os outros. Há muita coisa, eu creio, que vai ser avaliada nesses dias aqui. Nós temos já há 4 semanas ou 3 semanas, não sei, que nós estamos estudando a jornada de Abraão com Deus, o processo de revelação e o trabalho de discipulado que Deus está fazendo com Abraão. É um trabalhar de Deus, porque Ele se revela e Ele conduz Abraão a entender este novo nível de revelação. Abraão tem os seus erros, seus tropeços, e quando parece que ele entende, então Deus o leva a uma nova revelação e a um nível maior. Por que estudar isso? Porque diz respeito a nós. É a nossa caminhada, é o nosso dia a dia com o Senhor também. Ele faz isso com a gente, de nos tomar pela mão, como a palavra diz, e nos ensinar, nos conduzir. Assim como Ele fez com Abraão, não vou repetir, desde lá do início, por isso que Ele é chamado de pai da fé. Nós somos filhos de Abraão, filhos da fé, como a própria Escritura fala. E a maneira como Ele foi chamado de amigo, assim como os discípulos fizeram, convidado a segui-lo, assim como Jesus fez com os discípulos. Então há um paralelo com a gente muito impressionante e muito didático para nós. Então a gente volta para a Escritura procurando justamente este aprendizado. O assunto de hoje, ele é um assunto breve, é um assunto curto, mas não menos profundo e impactante para nós, porque o capítulo 17, nós vamos entrar no capítulo 17 de Gênesis, é um momento novo de revelação de Deus para Abraão. E é um momento impressionante porque nós estudamos as consequências de quando Abraão desce ao Egito. Então ele traz sequelas. O que eram aquelas sequelas? Ele trouxe uma escrava egípcia. Essa escrava egípcia, chamada Agar, passa a fazer parte ali do seu contexto familiar. O final do capítulo 16 fala justamente desta união de Abraão com Agar para ter um filho, Ismael. E este processo, quando nós vamos entrar no capítulo 17, se você olhar aí, capítulo 16 termina assim: Agar deu à luz um filho, Abraão. Abraão, a seu filho que lhe dera, Agar chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. O próximo versículo, que é onde nós vamos entrar, começa dizendo assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse. 99 anos, matemática simples, 13 anos. 13 anos de silêncio, 13 anos sem revelação, sem comunhão com Deus, 13 anos sem altar, 13 anos que viveu Abraão, Sara, Agar e o seu filho, um menino que agora está com 13 anos de idade.
Então, é um vácuo, uma lacuna, a gente não sabe o que aconteceu. Mas como nós estamos falando de um processo de revelação, 13 anos, Júnior, você imagina 13 anos sem Deus falar com você? 13 anos sem ter uma experiência com Deus? 13 anos de silêncio? Eu não quero nem imaginar o que seja isso. Às vezes uma sensação, como nós comentamos, né, de uma semana em que parece que a gente distanciou um pouco de Deus, da comunhão, da igreja, dos cultos, foi um período de férias, né? E a gente já fala assim, meu Deus do céu, 10 dias, eu me sentindo desviado. 13 anos de distanciamento. Então agora parece que nós entramos num momento fresco, novo. 13 anos depois, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Que revelação, porque Deus, ele já é conhecido por Abraão como Yavé ou como Adonai, a maneira de expressar aquele tetragrama, né, o Yavé, já foi apresentado como Elion, o Deus supremo, aquele que está acima de tudo e de todos, mas agora ele fala assim, eu sou El Shaddai, Shad aqui vem de peito. A ideia seria como uma mulher que amamenta, mas Deus está dizendo para ele o seguinte, eu sou a tua provisão, eu sou aquele que te sustenta, eu sou aquele que te traz para o meu colo, te traz para o peito. Imagina, eu acho que 13 anos de silêncio talvez tenha feito mais, apertou mais o coração do próprio Deus do que o coração de Abraão. É como se ele não tivesse aguentado mais aqueles 13 anos e falou assim, vem cá, vai, ô filho, vem aqui. E abraça ele, põe ele no peito aqui e fala, eu sou El Shaddai, eu sou o Deus que te coloca aqui no meu peito, eu que sou aquele que te supre tudo que você precisa. Então, é uma tremenda uma revelação, porque é a primeira vez que vai aparecer na Escritura este nome como um nome de Deus. El Shaddai. E a gente sabe que Deus vai se revelando ao longo da Escritura com diversos nomes, para mostrar toda a dimensão do seu caráter, sua personalidade, os seus valores. Então ele vai ampliando a revelação dele por meio dos nomes que o qualificam. Então nós chegamos num momento que vai mexer com a história da revelação de Deus em toda a Escritura. É um momento impressionante. Depois desse, tem mais uma vez ainda que Deus se revela a Abraão com mais um nome, depois desse a gente vai ver mais para frente. E aí ele fala assim, e aqui que é o ponto para a gente pensar hoje, e eu creio que é uma coisa que a gente tem que parar e se concentrar. Ouça isso. O que Deus, quando se revela numa dimensão maior, uma maneira diferente, muito mais carinhosa, muito mais apaixonada agora, e ele fala assim, anda na minha presença, já ouvimos isso, e ser perfeito. Eu não sei na cabeça de vocês, mas na minha cabeça pode gerar uma esquizofrenia. Deus chegar para mim e falar assim, Virgílio, seja perfeito. Opa! É mais ou menos como aquela declaração de Jesus para aquela mulher, vai, não peques mais. Se a gente não estuda o contexto, aquela mulher sai dali, se ela não tiver a revelação, a provisão, o Espírito Santo, a habilitação, ela fica louca. Às vezes a igreja faz isso, né? Ela aponta uma direção e sem o Espírito Santo a gente não consegue viver aquilo lá. E viramos loucos. Então você imagina, Deus, depois de 13 anos de silêncio, se revela novamente a Abraão, amplia o entendimento dele sobre o amor e a provisão que ele mesmo oferece para Abraão, e ele fala assim, agora você anda comigo e seja perfeito. Se a gente não estuda isso, o que é este ser perfeito? Eu acho que a gente fica louco, porque nós vamos tentar fazer alguma coisa que nós não conseguimos. Então vamos lá. Como que a gente vai tentar interpretar e traduzir isso aqui para ficar mais claro para a gente o que Deus espera da gente? Vamos ver o que não é. Assim que a Bíblia faz, né? Paulo, por exemplo, falando assim, o reino de Deus não é comida, bebida, mas sim, Jesus usa esse método muitas vezes. Primeiro ele fala o que não é, para tirar da nossa mente qualquer sombra de dúvida. Então vamos lá, o que não é ser perfeito?
Em 1 de João, no capítulo de número 1, primeira carta de João, no capítulo de número 1, versículo 8, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Depois, no versículo 10, ele repete: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então vamos lá, o que não é ser perfeito? Não é ser impecável. Vamos começar daqui, porque nós estamos tratando de seres humanos. Se nós falássemos sobre Deus, então Ele é perfeito, impecável, Ele habita na luz inacessível, nele não há mancha, nem mácula, nem sombra de variação, Ele é perfeito. Agora, mas não é dele que nós estamos falando. Nós estamos falando que Deus fala para Abraão que Abraão deve ser perfeito, andar com Deus e ser perfeito. Por isso que eu falei, esse é o assunto de hoje. Não dá para a gente caminhar muito sem antes entendermos mais ou menos o que Deus está propondo para nós, para a gente não virar louco ou começar a viver de fachada. Faz de conta que eu sou perfeito. Tá? Então eu vou vestir uma roupa para aparentar que eu sou muito santarrão, eu vou andar com algumas pessoas num clube de elite espiritual, eu vou andar sempre com... Vou decorar até uns versículos, mas eu me conheço, eu sei que o que João disse, se eu disser que não tenho pecado, eu estou enganando a mim mesmo, ou eu sou mentiroso. É um processo, né, Virgílio? Pois é. É um processo. Eu creio que a revelação é um processo. Então, quando Deus chega nesse ponto para falar para Abraão, seja perfeito, é um daqueles momentos que na leitura bíblica, Gênesis, por exemplo, eu gosto demais de ler Gênesis porque é muita história, mas tem uns momentos que você para, desliga o carro, puxa o freio de mão, desce, porque aqui a gente tem que parar para pensar no assunto. Então vamos lá, o que é o ser perfeito? Se não é ser impecável, não ser mais pecador, então vamos ver o que é ser perfeito. Vamos correr atrás de Jesus. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. E a gente vai tentar caminhar devagarzinho aqui para não nos bagunçarmos demais. Mateus capítulo 5, versículo de número 43. Deixa eu começar do versículo 48, para você entender como que a gente chega nele depois. Mateus, capítulo 5, versículo 48, ele diz assim: portanto, Jesus falando, ele está concluindo uma ideia. Ele fala assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Pronto, a gente vai ficar louco. Agora não é Deus falando na revelação lá em Gênesis, é o próprio Senhor Jesus no discipulado com os seus discípulos ali. Ele fala, portanto, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Vamos ter que ler desde o 43, então, para a gente entender a linha de raciocínio, para não ficar louco. Versículo 43. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol. Deus, o Pai Celeste, faz nascer o seu sol, Ele é o dono do sol, sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como o vosso Pai Celeste. Perfeito como? Ele faz nascer o sol sobre bons e maus. Ele faz vir a chuva sobre justos e injustos. Ele está dizendo que
perfeição aqui é não ter uma conduta dúbia, só para aquilo que é conveniente. Eu só serei bom se for conveniente para mim ser bom. E quando não for conveniente para mim, eu serei mal. Ele está dizendo, perfeição, então, aqui, não está relacionada à impecabilidade. Perfeição aqui que Jesus está desafiando os seus discípulos é um ajuste de conduta, porque tudo isso aqui vai nascer do coração. Então ele está falando assim, vamos olhar para dentro do coração e ver se o que nós estamos fazendo, seja bom ou seja mal, seja bem ou mal, bom ou ruim, se isso não está sendo uma prática de conveniências. Porque o vosso Pai Celeste não faz assim. O sol é dele e o sol nasce para ambos. A chuva é dele e a chuva vem para ambos. Então, é aquela história, fazer o bem a qualquer um. Não aquilo que for somente convenientemente para mim. A palavra usada aqui, teleios, perfeitos, pode até ser mais compreendida, porque é uma tradução da palavra teleios, pode ser maduro, adulto. Então, seria mais ou menos como Jesus dizer assim, vocês não sejam crianças, não sejam imaturos, não sejam inconvenientes. O vosso Pai não é assim. O vosso Pai é reto na conduta. O que é certo é certo. Sabe aquela coisa? O que é errado é errado. A consciência agir de forma correta. Na criação, na nossa casa, meu pai tinha muitas coisas assim que se um pode, todos podem. Se não pode para um, não pode para ninguém. Que conversa é essa? E é mais ou menos essa a ideia de Jesus. Então, começamos a definir aqui, a desenhar para a nossa mente o que é perfeição que Jesus está falando e o que é a perfeição que Deus está chamando o seu servo Abraão, aquele que está aprendendo a andar com ele. Então, a primeira aplicação, vamos dizer aqui, da palavra perfeito seria conduta, o seu modo de viver, modo de agir no relacionamento com todas as pessoas. O segundo aí, em Hebreus, vamos lá para Hebreus, você percebe que quando a gente vê essa questão de conduta, a gente vai lidar com coisas da nossa alma que dizem respeito a relacionamentos. Inveja, egoísmo, arrogância, prepotência. E ele está falando o seguinte, isso é criancice, falta de maturidade. Sejam maduros como é o vosso Pai, sejam perfeitos como é o vosso Pai. Que desafio para nós, para nós que vivemos em igreja, nós que vivemos em relacionamentos uns com os outros, isso é assunto para a gente tratar e desenvolver ao longo de semanas de estudo, de células, de reuniões e de chegar a esse entendimento. Mas vamos lá para Hebreus capítulo 9, versículo de número... Eu vou fazer a mesma coisa, começar de trás para frente. E seu pastor Virgílio? Vira para cá, vira para lá. Não posso. Então, em vez de ler o capítulo 9, a gente vai ler o capítulo 10, versículo 1 e 2, para ficar mais fácil de entender a coisa. Capítulo 10, Hebreus 10, versículo 1 e 2. Olha o uso das palavras. Presta atenção nas palavras como são colocadas, porque elas fazem sentido, elas são instrução para nós, são revelação, é luz para nos entendermos essas coisas. Olha só, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, a lei nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente se oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo uma vez sido purificados, uma vez por todas, não teriam mais consciência de pecados. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, se a lei pudesse nos tornar perfeitos pelos sacrifícios oferecidos, então, uma vez feito o sacrifício, nós já seríamos perfeitos. Perfeitos em relação a quê? Consciência de pecados, que é como ele termina.
não mais teriam consciência de pecados. Se eu não tenho mais consciência de Como eu pecados, falar assim, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. acusação, culpa, acusação, minha consciência pesada, minha consciência me acusando. Então ele fala assim, olha, entenda uma coisa, se a lei, a prática da lei, o cumprimento da lei fosse suficiente, todos aqueles que praticaram a lei, está resolvido. Alcançaram perfeição. Que perfeição? Consciência limpa, consciência tranquila, purificação da consciência ou um sentimento de não tenho mais culpa de nada. E não era o que acontecia. E mesmo eles sacrificando, continuavam tendo uma sensação de culpa. Alguma coisa está errada. Não está certo. O animal morreu e eu continuo sentindo culpa. Eu só cumpri o que a lei disse, mas aqui dentro o sentimento é o mesmo. Eu só obedeci, mas a sensação é a mesma. Então, se o que nós estamos falando é de perfeição, é consciência limpa, olha o capítulo 9, versículo 14. Até o 13 daria para já ampliar o entendimento, né? Portanto, se o sangue de bodes e touros, aqueles sacrifícios da lei que nós lemos, e cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, olha só, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se entregou, se ofereceu, sem mácula a Deus, o que ele vai fazer? Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Como que ele chamou purificação de consciência lá embaixo? Perfeitos. Perfeitos. Então, se por um lado eu entendo que perfeição não é impecabilidade, mas entendo que perfeição é um ajustamento de conduta, como que eu vou lidar com todos os meus relacionamentos sem buscar o que é conveniente para mim? Agora eu entendo que perfeição, sob a ótica de Deus e a revelação de Deus, é como é que anda a minha consciência. Porque agora eu não carrego mais culpa, quer dizer que eu tornei-me impecável? Não, essa ideia nós já pagamos. É que agora eu creio no sacrifício de Jesus. Eu não sei quantos já tiveram a experiência disso, de quando você entrega a vida para Jesus, quando você faz aquela primeira oração, quando você entende o pecado, parece que entra ar no pulmão, parece que você endireita a coluna, parece que o ar fica mais leve, parece que há uma alegria. E aí tem gente que ri, tem gente que chora, tem gente que canta, tem gente que se prostra, tem gente que fica bobo, fica olhando para o nada. Por quê? Consciência purificada, perfeitos, projeto de Deus. Então a gente começa a entender o que é perfeição sob essa colocação, anda na minha presença e ser perfeito. Eu terei a minha conduta ajustada, os meus valores nos relacionamentos ajustados. Eu vou começar a vencer a questão do egoísmo, da prepotência, da inveja, do ciúme. Eu vou lidando com essas coisas no meu coração. Eu vou melhorando nisso aí. E aqui dentro? Consciência limpa. Por isso que é interessante a questão de você, quando for confessar um pecado, uma coisa assim, você ser verdadeiro naquilo que você está expondo. Porque a sua consciência vai te dizer se está correto ou não, né? Exatamente, exatamente. Agora, vamos continuar. Filipenses, capítulo de número 3. Que a gente vai mais longe nesse entendimento. Filipenses, capítulo 3. Lembrando que não é impecabilidade, perfeição, mas olha o que Paulo fala, Filipenses 3, versículo 14 e 15, olha que coisa, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí ele junta com os crentes ao redor dele e fala assim, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento ou este pensamento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Que loucura!
Paulo Ele fala aqui, Virgílio, ó, alcançamos maturidade espiritual, a troca da palavra aí. teleios, somos adultos. Mas ele fala assim, olha, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Todos os perfeitos pensam assim. Então, puxa, como isso mexe com a gente. Porque ele fala o seguinte, quantos alvos você tem na vida? Quantos planos? Quantos objetos de desejo? Quantas metas nós temos para alcançar na vida? O que Paulo está dizendo é que o perfeito tem um alvo só. A pessoa que chegou a esta maturidade, ela não quer alcançar a fama, ela não quer alcançar a riqueza, ela não quer alcançar qualquer outro tipo de sucesso e de realização. Ela tem um único alvo na vida. E qual é este único alvo na vida? Jesus. Alcançá-lo. Objetivo definido. Objetivo definido. Só tem um objetivo. Se Deus neste caminho me levar por qualquer outro obstáculo, ou bênçãos, ou vitórias, ou alegrias, ou tristezas, não importa. Porque na verdade, mesmo para mim, o objetivo final é alcançá-lo. Ele fala assim, prossigo para o alvo, não é um alvo. Eu tenho muitos alvos e agora encontrei aqui como que eu vou alcançar este um alvo. Não, ele fala assim, prossigo para o alvo. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E eu vejo que muitas vezes a gente se perde nisso, porque nós deixamos de ter um alvo na vida, a gente começa a ter muitos alvos. E isso vira uma confusão, porque aí às vezes até a igreja atrapalha. Ou eu começo a querer usar pessoas, usar a igreja, usar o evangelho, usar o que tiver ao meu alcance, para que eu alcance os meus alvos, os meus objetivos, e não o alvo. Que coisa tremenda, que coisa desafiadora para nós. Perigosa. Porque nós naturalmente somos assim, nós temos muitos alvos. Por isso que lá em Salmos e em Cantares também ele usa esse exemplo, falando dos olhos simples como uma pomba. E no que ele diz respeito a olhos simples ali, é olhar uma coisa só. Ter os olhos colocados num lugar só. Que coisa simples, né, para nós. Quem dera nós tivéssemos este nível de entendimento e que nós colocamos nossos olhos somente neste alvo, alcançar a Cristo, revelação, conhecê-lo, a sua glória e o resto, Deus acrescenta. Mas essa é a maturidade, né? De levar o morrer de Cristo todos os dias, né? Estar crucificado, aquela coisa toda, né? São as suas vontades, os seus alvos pessoais vão sendo deixados para que você alcance um só. Um só alvo, Então, a perfeição agora aqui, o que é? Vamos só recapitulando. Primeiro, perfeição é conduta, ajustada nos relacionamentos. Segunda, colocação de perfeição, mente, consciência em paz, limpeza de consciência, consciência purificada. Porque eu me tornei impecável? Não, porque eu fui perdoado. A obra foi plena e perfeita na minha vida. Eu sou um homem perdoado. E se eu pecar de novo? Temos um advogado junto ao Pai, fiel para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Consciência tranquila. A terceira aplicação da palavra perfeição, o que é? Eu vejo um alvo na minha frente e prossigo para ele. Perfeito, perfeito. Então, perseguimos este único alvo. E a quarta colocação está aí mesmo, no capítulo 3 de Filipenses, que é tão bonito, no versículo de número 12, Paulo diz assim, não que eu o tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus. O que ele está falando aqui? Diz assim, eu ainda não obtive a perfeição, mas eu prossigo para conquistar isso. Tá, a explicação está no versículo 10 e 11, um pouco antes. Ele diz assim, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos,
conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então agora, Paulo está dizendo que perfeição é este corpo glorificado, é ter um corpo ressurreto. Então ele fala assim, olha, essa perfeição eu não cheguei ainda. Neste momento, esta carne, este corpo imperfeito, procurando, almejando, lutando, esforçando para alcançar tal perfeição. Tanto é que o assunto é esse, que no versículo de número 20 e 21, aí mesmo, na continuação, ele fala assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual, aqui é a perfeição, transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Alcançar este corpo. Então Paulo vai concluir a ideia para nós, a ideia da perfeição aqui, de que eu posso ter conduta ajustada, chamado de perfeito, nos meus relacionamentos, e eu vou lutar para isso, vou andar com Deus para que eu seja perfeito. Eu vou ter a minha consciência purificada, e Deus vai chamar isso de perfeito, porque eu vou andando com Ele, e à medida que eu me sujo, Ele me limpa, à medida que eu peco, Ele me perdoa, à medida que eu caio, Ele me levanta, eu estou andando com Ele. A terceira coisa que nós vimos aqui, então, é fazer deste andar com Ele o meu alvo. Eu só tenho um alvo e eu persigo esse alvo, está bem claro, bem definido na minha mente, o andar com Deus, andar com Jesus e almejar isso na minha vida. E a quarta coisa, então agora eu estou de olho na eternidade. Sinto muito, mas eu vou para o céu. Aos que vão ficar, eu vou para o céu. Amém. Eu vou alcançar este corpo glorificado. E aí Deus vai chamar perfeito, perfeito. Como Jesus falou, bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. É alcançar essa perfeição. Agora ficou mais claro. Ter um alvo definido e perseguir este alvo, desejar a habitação eterna com Deus na sua glória, ter a minha conduta diária ajustada nos meus relacionamentos, ter a minha consciência tranquila, ótimo, anda na minha presença e ser perfeito. Agora é possível. Se a gente falar de perfeição como sendo impecabilidade, nós vamos sair daqui todo mundo louco ou mentiroso. Ou a gente sai enganando ou sendo enganado. E não é essa a proposta de Deus. Guarde isso no coração, isso é discipulado. É assim que Deus trabalha com cada um de nós e vem nos formando. Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, abre o nosso entendimento, revela-nos Tua vontade, a Tua palavra. Que tudo isso, Senhor, que nós temos lido, estudado, meditado, colocado diante do Senhor, não fique, Senhor, somente no conhecimento intelectual, mas que o Senhor transforme isso em estilo de vida, em prática de vida. E que cada um, meu Deus, que estiver acompanhando, meditando nisso tudo aqui, permita-se ser confrontado pelo Teu Espírito Santo. Nós precisamos dessa régua, Senhor, nós precisamos dessa medida colocada em cada um de nós. Quanto de Cristo é possível encontrar em cada um de nós? Nós queremos caminhar com o Senhor, temos um alvo bem definido na nossa vida. Que o Senhor nos ajude, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Beijo para vocês, a gente se vê de novo no domingo, já, em nome de Jesus. Dá um tchau para eles lá. Vem cá, Dido, vem cá dar um tchau também. Apesar que a gente dá tchau aqui para vocês, e vocês vão desconectando e tem mais recado, tem mais coisa ainda aí. Tchau, gente. Até já. A ti, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e o grande eu sou, me rendo.
ti, o Todo-Poderoso, o que é e o que será, e o grande eu sou, me entrego. Eu quero que governes minha vida, me entrego em sacrifício a ti, e quero que dirijas meu caminhar, que sempre eu viva pra te adorar. Vamos cantar no início a ti, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e o grande eu sou, me rendo a ti, o Todo-Poderoso, o que é e o que será, e o grande eu sou, me entrego. Eu quero que governes minha vida, me entrego em sacrifício a ti, e quero que dirijas meu caminhar, que sempre eu viva pra te adorar. Eu quero que governes minha vida, me entrego em sacrifício a ti, e quero que dirijas meu caminhar, que sempre eu viva pra te adorar, que sempre eu viva, que sempre eu viva pra te adorar, que sempre eu viva pra te adorar. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E só pra te adorar e fazer teu nome grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Boa noite! Você que está assistindo o culto hoje pela primeira vez, tenho 2 convites a fazer para você. Primeiro, para você acompanhar as nossas redes sociais, o Instagram, o nosso Facebook e também o nosso canal do YouTube. Por quê? Através das nossas redes sociais, estamos deixando à disposição a nossa programação semanal, com as nossas lives, as nossas reuniões e também os nossos cultos. Também gostaria de convidar você a deixar o seu contato para participar de uma célula que neste momento está ocorrendo de forma virtual. Nós amamos muito vocês e queremos que você faça parte desta família. Um beijão!